Aqui eu começo o solucionário do livro de mecânica do Moisés, o volume 1. Aqui é a questão 1 do capítulo 1. Estime o número de fios de cabelo que você tem na sua cabeça. Aqui no primeiro capítulo tem várias questões desse tipo aqui para estimar. E isso a gente faz escrevendo a quantidade, que é para ser estimada, no caso aqui fios de cabelo, em notação científica. E a partir disso nós analisamos a notação científica para ver qual é a ordem de grandeza. Então por isso eu vou falar aqui na primeira questão um pouquinho mais sobre notação científica e como fazer o arredondamento para obter a ordem de grandeza. E nas próximas questões que eu tiver que fazer isso, eu só remeto a essa primeira questão. Também na descrição do vídeo tem um PDF do solucionário. Então, a notação científica de um número n é escrita da seguinte forma: um número vezes uma potência de 10. Esse A é chamado de mantissa. E essa mantissa deve estar entre 1 e 10. Aqui eu coloquei o módulo de A, porque esse A é um número real. Entre 1, pode ser inclusive 1, e 10, que é o módulo dele. Se ele for negativo, então vou considerar um módulo desse número entre 1 e 10, e só colocar o sinal de menos aqui. Esse B aqui, que é o expoente, deve ser um número inteiro. Então, pode ser positivo ou negativo, mas não pode ser fracionário. Então, uma primeira ideia para dizer a ordem de grandeza é pegar essa potência de 10 e dizer diretamente isso. Por exemplo, a altura de uma pessoa média pode ser escrita como 1,75 vezes 10 elevado a 0 metros. 10 elevado a 0 dá 1. E aqui está 1,75 m. Então eu poderia dizer que a ordem de grandeza de uma pessoa é de 10 elevado a 0. Mas isso só é válido nesse caso porque a mantissa aqui está muito próxima de 1. Se eu tiver a altura de alguma coisa como 9,3 vezes 10 elevado a 0 metros, então 9 metros e 3 centímetros, não faz sentido eu dizer que isso daqui é da ordem de 10 elevado a 0. Aqui já é da ordem de 10 elevado a 1. Então, aqui nessa variação da mantissa, em algum momento, eu vou considerar 10 elevado a 0, e a partir de um valor para a mantissa maior, eu já vou considerar que tem uma influência grande na ordem de grandeza, e aumentar um expoente aqui. E é para isso que eu quero chamar a atenção agora, porque existem duas formas mais populares entre os autores de materiais, de física e matemática, para considerar qual a ordem de grandeza dada. Então, tem uma parte que é feita com a média geométrica. E a média geométrica é entre esses números aqui, ó, o mínimo e o máximo que a mantissa pode assumir. Então a média geométrica é igual à raiz quadrada do produto dos dois números. Isso aqui dá a raiz quadrada de 10, que é aproximadamente 3,16. E aqui nesse caso, a ordem de grandeza fica dada da seguinte forma. Então aqui para o A, né, que é a mantissa, se ela for menor do que 3,16, a gente continua com esse B e fala que 10 elevado a B é a ordem de grandeza. Se a mantissa for maior do que 3,16, então alguns autores dizem que nós já devemos pegar o expoente mais 1. Então aqui nesse caso, como 9,3 é maior que 3,16, aí a ordem de grandeza seria da ordem de 10 elevado a 1, que aqui seria o expoente mais 1. Aqui nesse caso, como é menor do que 3,16, aí a ordem de grandeza é de 10 elevado a 0. Mas ainda existe essa outra média, que também é adotada, que é a média aritmética. A média aritmética é a soma do valor mínimo e valor máximo da mantissa, dividido por 2. Né? Então isso aqui dá 5,5. E a ordem de grandeza nesse caso aqui é dada da seguinte forma. Então tem essas duas formas de determinar a ordem de grandeza a partir de um número que já está escrito em notação científica. Acontece que aqui tem duas regiões em que esses autores concordam, né? Que são as seguintes. Se a mantissa for menor do que 3,16, isso daqui abrange os dois casos. Né? Porque se o número for menor que 3,16, em particular ele é menor que 5,5. Aqui, se a mantissa for maior do que 5,5,
também abrange os dois casos, né? Que se for maior do que 5,5, em particular é maior do que 3,16. Então, quando a mantissa tiver abaixo de 3,16 ou acima de 5,5, não tem erro. É só seguir isso aqui. Agora, se a mantissa estiver aqui no meio, fica basicamente a livre escolha. Se a ordem de grandeza vai ser essa ou essa. Porque aqui, como nós faremos estimativas, geralmente essas estimativas levarão a um erro de no máximo uma unidade aqui na ordem de grandeza. Claro que isso já é muita coisa, mas também existe o risco da mantissa cair aqui no meio. Aí a própria escolha de como seria esse arredondamento já faria essa diferença de uma unidade. Então eu queria fazer esse comentário aqui para que fique claro que se a mantissa cair entre esse intervalo aqui, é possível encontrar nos livros aí, duas ordens de grandezas diferentes. Então agora vamos começar propriamente o problema aqui, né? Estime o número de fios de cabelo que você tem na sua cabeça. Eu vou começar considerando aproximando a cabeça para uma esfera, né? Até porque aqui é uma estimativa e a nossa resposta vai ser ordem de grandeza, não vai ser a mantissa, né? Então ela só é considerada nesse caso aqui para escolher a ordem de grandeza, mas ela não vai fazer parte da resposta final, então ela não precisa ser exata, é só uma estimativa. Então vou aproximar uma cabeça para uma esfera de raio de 15 centímetros e eu vou considerar que a metade da cabeça tem cabelo, a metade da área da cabeça, né? Uma outra coisa que eu preciso para determinar o número de fios é a densidade capilar. Quantos fios de cabelo tem por centímetros quadrados, né? Já que eu dei o raio em centímetros, então a minha área vai ser em centímetros quadrados. Pesquisando na internet, eu achei a seguinte densidade capilar: 150 fios por centímetros quadrados. E esse número 150, ele nem é tão importante, porque aqui tudo é uma estimativa. Aqui eu estou considerando 50% da área da esfera tendo cabelo. Poderia ser 45, 55, que aqui tudo é uma estimativa. No final, a ordem de grandeza, na maioria das vezes, vai dar a mesma. Então, a partir dessas informações, eu já posso dizer que o número de fios de cabelo é igual a 1 meio da área de uma esfera. A área é 4πr². Então aqui eu tenho área. Eu vou multiplicar pela densidade, que quando eu multiplicar vai restar a unidade de fios. Então vezes a densidade, que é 150 fios por centímetros quadrados. Então agora eu vou substituir aqui o r² por 15 centímetros. Aqui eu já simplifico, vai dar 2π. 15 vezes 15 dá 225. Aqui vai ficar a unidade de centímetros quadrados. Vezes 150 fios por centímetros quadrados. Aí eu simplifico aqui a unidade de centímetros quadrados. Aí agora aqui já restou só a unidade de fios. Então é realmente essa forma de fazer a multiplicação, né? Fazendo um produto aqui de 2 vezes 3,14, como tudo aqui é uma estimativa, eu não preciso considerar muitas casas decimais do π. Vezes 225 vezes 150, isso aqui dá 211.950 fios. E agora eu posso escrever em notação científica. Eu preciso que a mantissa esteja entre 1 e 10. Então vai ser 2,1195. Esse zero aqui eu não preciso mais escrever. Aí para resultar nisso daqui, eu multiplico por 10 elevado à quinta potência. Fios. Então agora eu tenho o número de fios em notação científica. Então vou dar o resultado em ordem de grandeza. Eu vejo que a mantissa é menor do que 3,16. Então eu só vou considerar a potência de 10. Né? Eu não vou somar mais uma unidade aqui. Então a resposta da ordem de 10 elevado a 5 fios. E assim a questão fica completamente resolvida.